Inclusive, notícia do nosso Gabriel Sá. Que proeza isso. Contratar o goleiro reserva do Juventude é sensacional. Ué, mas é um goleiro de confiança do Rogério, não é? Isso, como o Sidão foi, né? Ele levou o Sidão pro São Paulo também, não vamos esquecer disso. O Sidão jogou no São Paulo porque o Rogério pediu. Mas o Felipe é um bom goleiro para assumir o São Paulo agora? O Volpe é melhor que ele. O Volpe é melhor que ele. E o Jandrei também acredito que seja um pouco melhor. Primeiro eu queria... Vanderlei, por favor, fale algo que a mamãe Rosana não falaria. Não, primeiro... Porque aí o Piperno fala, é um pouquinho melhor, os dois têm chance, e aí minha mãe fala. Primeiro, a dona Rosana não tem nada a ver com seus delírios. Nada, zero. Está absolutamente absolvida com tudo que o filho faz. Não misture o filho com o Tico. A mãe. Que o Tico faz, o Tico. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer no programa, porque até por uma questão de justiça. Essa é a primeira. Segunda coisa, o São Paulo ganhou... Olha pro Mauro como é dar risada. O São Paulo ganhou do América apertado. O Thiago Couto, menino jovem, teve um momento bonito ontem. Tem gente que ajoelha só para ouvir as suas reverenciando as suas palavras. Ele sempre me reverenciou. Isso, Mauro, vou até filmar o Mauro Betti aqui ajoelhado. Realmente é ajoelhar. Eu não vou fazer isso. Mas se aconteceu, eu fico muito emocionado até. Isso posto, Mauro Betti, você que está no chão, ajoelhado. Eu queria só... Esse programa é de informação e é ao vivo. Isso. Que loucura, irmão. Sextou. Então, eu queria só dizer isso. O menino teve um momento legal. Bateram mal o pênalti, não importa. Momento José Manuel de Barros. Isso. Bateram mal o pênalti. Isso é uma outra conversa. O menino estava lá, 52 mil pessoas olhando dentro do estádio, todo mundo acompanhando. Aqui mesmo. Agora é sério, aqui mesmo, antes de partir para o campo, 2 ou 3 São Paulinos apaixonados disseram... Sim? É verdade, 2 ou 3 apaixonados, esse Thiago Couto vai dar muita chance pro América. E era a opinião mesmo de muita gente, né? O São Paulo claramente correndo atrás de um goleiro. E esse Felipe Alves tem 34 anos, joga no Juventude, que é o time que mais sofreu gols no Campeonato Brasileiro. Sofreu 32 gols. Mas ele é... Tudo bem, não tem defesa, por isso que ele... Tá bom, eu só tô dando um fato, um registro. Aí deve ser um goleiro de confiança do Rogério Ceni, por isso o clube está correndo atrás dele. O que falar do Thiago Couto? Olha, porque o Thiago Couto é legal, né? A volta por cima do moleque. Ele levou 6 gols em 2 jogos. Internacional e Goiás. Ele levou 6 gols. Ontem, ele fez um pênalti bobo e poderia sim se tornar vilão de novo. Isso é verdade. E aí vai o moleque, pega o pênalti e sai, né, revigorado, sai dando uma volta por cima. O que falar dessa situação de goleiro no São Paulo, Vanderlei? Que foi destaque o Thiago Couto pelo retrospecto recente, né? O São Paulo vai jogar sem goleiro, mil coisas que falaram aí, porque depois da contusão do Jandrei. O Jandrei já recebeu pancadas aí, por não ser, na opinião de muita gente, o goleiro ideal para o São Paulo. Depois daquela partida contra o Palmeiras, ele também saiu emocionado, naquele momento consagrado, porque foi muito importante a participação dele. Aí ele sofreu uma fratura, vai ficar fora. O São Paulo claramente tem problemas na posição. Recorre ao menino. Ele entra num jogo importante. É o cenário. 50 mil pessoas, é uma competição curta. Se fizer qualquer bobagem, pode eliminar o... Aliás, a defesa dele pode classificar o São Paulo. Sem dúvida. Então, veja a importância do garoto, né? Aí foi muito abraçado, o time estava no banco de reserva, eu lembro, o Chacon falou ontem, todo mundo estava quase ajoelhado, o Rafinha, todo mundo torcendo por ele, pelo personagem, pelo menino, o que poderia significar aquilo para ele? Depois apareceu a cena, abraçado pelo Rogério Ceni, que me parece foi um cara importante na posição, além de técnico. Né? Abraçado, aquela cena dos dois abraçados, o que terá falado o Rogério Ceni no ouvido dele naquele momento? Então você pediu para falar desse personagem, e esse é um episódio que esse garoto não vai mais esquecer. Ele sendo titular de São Paulo, indo para viver a vida dele em outro lugar, foi um momento importante para ele.
esses momentos as pessoas não esquecem. E horas depois o São Paulo está anunciando aí que continua correndo desesperadamente atrás de um goleiro que deve apresentar até amanhã, parece. Até amanhã uma informação do nosso Gabriel Sá. Então, então, agora você já questionou, e todo mundo aqui, poxa, mas será o ideal? Eu costumo dizer sempre, não nesse caso, sempre, pior do que não contratar é contratar errado. Eu não sei se é o caso, não interessa. Ele tem 34 anos, é rodado, é um cara experiente, talvez na visão do Rogério seja um cara rodado, que é isso que precisa. Né? Trabalhou com o Rogério. Vamos ter várias emoções. Bom, mas olha, eu posso pegar em cima disso que falou o Vampeta? O Felipe, na época do Audax, era insuportável, irresponsável. Porque ele na pequena área ficava dando chapéu. Cara, o Messi não sai driblando na pequena área, o Iniesta não sai passando a bola. Foi um dos goleiros. O Higuita era um monge tibetano como goleiro perto do Felipe Alves. Uma das coisas mais irresponsáveis que eu já vi. Mas justamente a partir do Fortaleza com o Rogério, ele se desenvolveu como goleiro e usou o pé da melhor maneira possível. Apenas quando necessário. Ele amadureceu muito. Eu acho que para as limitações de todos os goleiros do São Paulo, inclusive o Jandrei, o Felipe pode ser um reforço bastante interessante. E outra, né? O São Paulo é impressionante. A gente vai rapidinho para um break só na rádio, hein, Jovem Pan. Seguimos no YouTube e na TV Jovem Pan. É impressionante como não se firma um goleiro no São Paulo. Gente, qual é o ditado que parece que enterraram a cabeça de quê? Você usava sapo, né? Eles enterravam não era na cabeça, eles enterravam o sapo. Parece que enterraram um sapo, gente. E pra piorar... Ali no São Paulo, desde que o Rogério saiu. Exatamente. Ele tá lá. Então, pra piorar... Quem precisa substituir o Rogério é treinado pelo Rogério. Quer dizer, mas aí não é melhor? Não, é pior. Você acha que é pior? Porque o fantasma, o cara tá ali. O Rogério Ceni de 2005 e 2006, o auge dele, não só como goleiro, pra mim, como artilheiro, ele foi artilheiro do São Paulo nas campanhas tricampeões da América e tricampeã do mundo. E depois campeã brasileira do primeiro ano do tricampeonato de 2006, seria até 2008. O Rogério, além de tudo, foi artilheiro do São Paulo nas temporadas, ao nível. Aí o Rogério Ceni, digamos, de 2005 e 2006, teria dificuldades seríssimas para substituir o Rogério Ceni quando ele se aposentou em dezembro de 2015. E é natural. E é um goleiro anormal. Aquela bandeira da torcida independente. Todos os clubes têm um goleiro, nós temos o Rogério Ceni e é meio por aí mesmo. Agora imagina substituir esse cara. E com severas limitações. Mas eu acho... Mas também não tem, todos os goleiros também não tem coincidência nisso, porque, ó, vou dar um exemplo. O Fábio, claro que não é igual ao Rogério. Mas é o goleiro, inclusive, que mais tomou gol do Rogério. O Fábio foi um grande ídolo da história do Cruzeiro. Sim. Ele saiu, o Rafael Cabral pegou a posição, tá virando ídolo lá no Cruzeiro, negou. O Rafael é melhor que qualquer goleiro que passou por posição. Mas então, mas é isso que eu tô te falando. Muito melhor. Também não tem erro da diretoria nas contratações? Tem, e do Rogério quando pediu, por exemplo, Sidão. Que eu tava citando ontem. Que não é mau goleiro, mas não era o goleiro ideal. E é por isso, Mauro, que eu vejo, por exemplo, Sidão... Nossa, o Denis. O Denis foi o primeiro, Sidão. O Volpe e agora dos contratados, né? Não, e o Renan. Teve o Renan Ribeiro, né? E teve o Lucas Perry que jogaram pouco. Não, e algumas pressões. O Renan teve alguns momentos e virou o bufão do Morumbi, cara. Assim, também, algumas pressões absurdas. Não era o caso mesmo, né? Eu acho que no caso do Felipe Alves, eu entendo o seguinte... Vale se o São Paulo entender o Felipe como um goleiro tampão, principalmente para esse momento em que o Jandrei está fora por contusão. Então traz um goleiro mais experiente, que o Rogério conhece, que joga bem com os pés, para quebrar um galho temporário numa situação muito específica. Mas assim, eu não vejo o Felipe Alves um nível para ser, por exemplo, goleiro de São Paulo 2023. Aí tem que ser um São Paulo no mercado de novo. Se ele vier agora é para quebrar um galho até o fim do ano. Mas assim, também não é um goleiro do tamanho da necessidade atual de São Paulo. Ó, o Rogério Ceni, ele falou sobre isso, tá? Ele falou sobre a situação do Thiago Couto e a gente vai colocar aí a declaração do Rogério Ceni. Eu fico feliz pela defesa do pênalti, nos ajudou e eu acho que pode trazer um pouco mais de confiança para ele, trazer um pouco mais dele acreditar, porque ele é um menino que joga mais do que ele mostrou nesses jogos. Eu conheço o Thiago do dia a dia,
Menino que joga muito bem com os pés e, logicamente, numa pressão como ele sente, o que é totalmente normal, viu? Eu com 30 anos, 35 anos, muitas vezes também senti um dia que eu não tinha confiança e um pouco mais pressionado, não conseguia executar tudo que eu treinava, né? Então eu vejo como natural, positivo para ele, eu acho que para o segmento da carreira dele. Nos ajudou hoje. O nervosismo, eu acho que é natural e estampado até no olhar dele. Vão passar os jogos, ele vai jogar melhor. É a natureza da vida. Você, na tua primeira entrevista, muito provavelmente você também tenha ficado um pouco nervoso. Que pergunta eu vou fazer? Será que o cara vai... Hoje não, você vem aqui com naturalidade. O goleiro, eu quero falar sobre o goleiro. Você vê, é super natural. Por quê? Pela experiência que você tem da vida. A vida vai trazer a experiência que ele precisa. Olha aí, ó, é o Rogério falando aí sobre essa situação do Thiago Couto. E, ó, a gente tá de volta à Rádio Jovem Pan, tá, galera? Agora nas 3 plataformas, TV, YouTube e rádio. Chamando atenção também para 2 atuações, né? O Galopo, que gerou uma euforia da torcida do São Paulo nas redes sociais. Ele entrou por poucos minutos. Jogou 19 minutos. Mas jogou bem, né, Vamp? Se movimentou, teve inclusive uma chance clara de gol, que ele acabou desperdiçando. E também o Luciano, Vamp. Eu queria que você falasse desses 2 jogadores. Primeiro, o Galopo. Muda o patamar pela qualidade desse jogador do time do São Paulo? E outra, e o que esperar do Galopo? E sobre o Luciano? Porque o Luciano, ele vinha de uma má fase e agora nos últimos 8 jogos, o Luciano fez 9 gols. Tá 14 gols na temporada. E deu 2 assistências. Mas, ó, 9 gols nos últimos 9 jogos é mais de um gol por jogo. Na temporada ele tá com 14 gols, o Luciano. Saiu, espero que não seja nada, né? Porque ele voltou a jogar bem. Ele sentiu dores, né? E o Galopo, verdade mesmo, eu vou acompanhar agora. Né? O futebol argentino, faço alguns jogos. Eu não acompanho muito, mas a não ser quando Boca, River, esse time quando passa na televisão eu paro pra ver. Eu não... Mas todo São Paulo, como é que fala? É pontual. Os caras pontual, né? Investidores pontuais, né? São investidores pontuais, não são patrocinadores. Tudo. Então, vamos acompanhar. A euforia foi grande quando ele entrou. Vi os comentários depois. Todo mundo falou que jogou bem. Apenas 19 minutos. Vai ter a temporada aí, o resto da temporada pra mostrar, né? O que falar da atuação do Luciano, gente? Mais uma vez, o Luciano é decisivo, faz o gol da vitória. E é curioso, porque quando o Caleri estava fazendo gol adoidado, o Luciano estava no jejum. Agora o Luciano está fazendo gol adoidado e o Caleri reduziu muito o número de gols. É coincidência ou é normal? Quando um tá fazendo mais gols, o outro faz menos. Porque o Luciano desencantou e o Caleri deu uma diminuída. Às vezes tem ocupação de espaço, que eu não acho que seja um problema. Muda em relação, por exemplo, quando tá o Patrick vem um pouquinho mais de trás, até pela característica. O Luciano já é mais o segundo atacante com o Caleri, embora ontem, e normalmente, o Luciano tem essa inteligência de sair da área, trabalhar entre linhas, um pouco à frente dos zagueiros, puxa o zagueiro às costas dos volantes quando estiverem no adversário. Mas eu acho que é mais coincidência, viu? Do que um desencaixe. Acho que eles podem e devem jogar juntos no ataque do São Paulo, o Caleri e o Luciano. E qual é o Luciano de verdade? Piperno. É o que fez muito gol e virou xodó da torcida do São Paulo e que voltou a fazer agora? Ou é mais aquele Luciano irregular que ficou um tempo sem fazer gols? O que esperar do Luciano ali ao lado do Caleri no ataque do São Paulo? O Luciano teve grandes momentos e grandes oscilações em todos os clubes por onde ele passou, inclusive lá na Espanha. Então eu acho que a gente já viu momentos excelentes e momentos não tão bons dele com a camisa de São Paulo. Voltou a ser um jogador fundamental e agora o mais importante é que ele não é mais o único cara de definição no São Paulo como era praticamente naquele time do Fernando Diniz, onde ele teve aquela fase muito boa. Então acho que agora é importante para o São Paulo ter 2 jogadores dividindo essa responsabilidade de definição. São Paulo tem 2 jogadores que fazem gols. Então eu acho que lá na frente o problema está resolvido. A questão do São Paulo não é o Luciano e Caleri e as possíveis oscilações dos 2. É o resto. É o resto do time. E aí eu não estou falando só individualmente, mas principalmente enquanto sistema. São Paulo não se defende bem, por exemplo, não é porque ele não tem necessariamente bons jogadores de defesa. É porque muitas vezes é um time que está espaçado demais. Então São Paulo tem que funcionar melhor enquanto sistema.
Não adianta o ataque lá na frente, o meio-campo tá ilhado exatamente no meio e a defesa muito atrás. Então o São Paulo tem que diminuir esses espaços e é por isso que andou tomando 10 gols em 4 jogos. Isso daí que você acabou de dizer, eu concordo, Piperno, parcialmente, porque eu entendo que o Rogério não tem nas mãos um primor de qualidade, é isso. Não tem, sim. Pode ajustar, eu concordo, mas entendeu? Quer dizer, eu acho que falta, eu acho que ele continua fazendo, mas com menos. Você falou presidente do futebol, que é uma frase que a gente usa muito com relação ao Abel Ferreira, né? O presidente de futebol do Palmeiras é o Abel Ferreira. Ainda bem. Né? E no caso do São Paulo, aparentemente é isso, né? É a mesma coisa, ainda bem. Porque é um cara que tem credibilidade, por isso que o torcedor se comporta, digamos assim, com mais calma ou com mais conformismo em alguns momentos. Porque está sabendo que tem um cara lá que claramente ama o São Paulo. É um cara que tem uma história dentro do São Paulo. Um cara que está tentando resolver problemas, vários problemas. Então, os caras respeitam, tem que respeitar. Esse cara está nos ajudando num momento difícil. Eu concordo isso. Que ele tem um peso especialíssimo, tem. E olha, e não é uma novidade no mundo isso, né? Isso é uma tendência mundial. Quer dizer, você pega qualquer grande clube europeu, o Simeone no Atlético Madrid, quem manda mais? O Simeone ou o seu Manolo, que chegou lá outro dia para ser o diretor de futebol? Quer dizer, o Klopp, o Guardiola, o Mourinho no passado. Sempre foi assim. A gente às vezes trata como novidade porque a gente demorou muito para assimilar esse tipo de coisa. Mas é o técnico que está lá no dia a dia, principalmente aquele cara minucioso, que está vendo desde a água da piscina até a contratação do Vampeta, que era o Tele Santana. O Vanderlei Luxemburgo também nos melhores momentos. Exato. O Filipão, até pelo receio, um temor e respeito, né? O Tele era aquela coisa do chato de pegar na grama, que vendo quanto é que tá a grama. E na Inglaterra, a figura do coach, né, é maior, porque inclusive ele tem o budget, para usar dos termos ingleses, né? Pra ficar mais bonito, né? Você tem que falar nomes corporativos em inglês. O cara que define. Você tem 100 dinheiros para gastar, você que vai definir, não é o mega diretor. Você é o diretor para fazer a negociação. Mas quem define quem vai comprar, quem vai ser, é o treinador.